Uma gaveta trancada, uma chave desaparecida e um segredo que alguém mataria para proteger. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião, Vale. Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está ouvindo hoje à noite. Eu realmente adoro ler suas mensagens. Agora, vamos desvendar o mistério. Em St. Ethelred's era consenso geral que ninguém organizava uma festa no jardim como a Sra. Lavinia Hargreaves. Não era porque os sanduíches fossem particularmente criativos, nem porque os bolos tivessem qualquer distinção além de serem numerosos e ricamente cobertos com glacê. Certamente não era porque a própria Sra. Hargreaves fosse uma mulher afetuosa. Na verdade, ela era quase o oposto. Mas ela tinha o maior gramado da vila. Um cedro de proporções bíblicas e uma cozinheira que entendia que sanduíches de pepino jamais deveriam estar úmidos. Assim, todos os anos em junho, quando as rosas atingiam seu auge de beleza e a festa na casa paroquial ainda não havia esgotado a generosidade local, os convites eram enviados em grossos cartões creme. A Sra. Hargreaves solicita a honra de sua companhia. Em Ferndean Cottage, na próxima quinta-feira, das 4 às 7 horas, ninguém recusou. Podiam resmungar. Podiam dizer que não tinham a mínima vontade de ficar sentados na relva discutindo o tempo com o Major Bellingham ou ouvindo a síntata. Tressilian explicara as últimas deficiências da geração mais jovem, mas mesmo assim vieram. A Ferndean Cottage ficava um pouco afastada do gramado da vila, atrás de uma sebe de teixo aparada e um portão que rangia de um jeito que a Sra. Hargreaves havia prometido consertar repetidas vezes. A casa era grande demais para ser chamada propriamente de chalé, sendo uma construção quadrada de tijolos vermelhos, típica do estilo georgiano, com venezianas brancas, uma clarabóia sobre a porta e uma entrada de cascalho que anunciava a chegada dos visitantes muito antes de serem vistos. Às 4:30, o gramado já estava repleto de convidados. O vigário, Sr. Athelney, circulava suavemente entre eles, aceitando xícaras de chá e deixando-as inacabadas em lugares aleatórios. Sua esposa pairava ansiosamente perto da mesa de rifa, embora nenhuma rifa tivesse sido anunciada. A certa, Leticia Tressilian, magra, ereta e com 72 anos, havia se posicionado ao lado do canteiro de rosas como se o estivesse defendendo de um ataque. O Major Bellingham, aposentado do exército indiano e nada aposentado da conversa, explicava ao Sr. Crispin Vale que disciplina era a única coisa que faltava à Inglaterra. O Sr. Vale deu um leve sorriso. Era um homem bonito na casa dos 30 e poucos anos, com uma voz suave e o vestir cuidadoso de alguém que, em tempos passados, fora pobre o suficiente para se importar com as roupas. Possivelmente, disse ele. Embora eu sempre tenha pensado, Ed, que a Inglaterra sofre mais com pessoas que gostam de impor disciplina do que com aquelas que não a possuem. O major ficou olhando fixamente. Perto da mesa de chá, a senhorita Jane Marple estava sentada sob um toldo listrado com um prato de bolo de sementes no colo. Ela havia sido trazida pela senhora Bantry, que declarara que nenhuma festa no jardim do condado poderia ser considerada completa sem a querida Jane. Miss Marple parecia completamente inofensiva. Vestia lã, cinza clara, apesar do calor da tarde, uma gola de renda e um chapéu enfeitado com um pequeno ramo de violetas artificiais. Seu tricô estava em uma sacola a seus pés. De vez em quando, sorria para alguém, inclinava a cabeça e parecia demonstrar um leve interesse pelas abelhas que circulavam preguiçosamente sobre a lavanda. Na realidade, Miss Marple já havia percebido várias coisas. Ela havia notado que a Sra. Hargreaves não tinha saído para cumprimentar os convidados até quase 20 minutos após a chegada dos primeiros. Isso era incomum para ela. A Sra. Hargreaves gostava de boas entradas. Ela havia notado que as luvas da Certa Tressilian eram novas e caras, embora a Certa Tressilian estivesse sempre lamentando a dificuldade de manter as aparências. Ela havia notado que a jovem Nancy Bell, a assistente do médico, olhara 2 vezes em direção às janelas francesas da sala de estar e depois desviara o olhar rapidamente.
Ela também havia reparado nas mãos do Sr. Crispin Valley. Eles eram bem cuidados, com dedos longos e unhas limpas, mas havia uma leve marca marrom na lateral de um dos polegares. Tinta, talvez, ou iodo, ou resíduo de cera de madeira antiga. Miss Marple deu uma pequena mordida no bolo de sementes. Muito agradável, murmurou ela. A Sra. Bantry, sentada ao lado dela, inclinou-se para mais perto. O bolo? A festa, disse Miss Marple. Ah, sim. Embora Lavínia esteja num daqueles dias. Você viu a cara dela? Parece uma nuvem de tempestade. Senhorita Marple lançou um olhar para o outro lado do gramado. A Sra. Hargreaves estava de pé ao lado do relógio de sol, reinando absoluta em um vestido de seda lilás e um colar de pérolas que lhe apertava demais o pescoço. Era uma mulher de 68 anos, de porte avantajado e imponente, com cabelos grisalhos ondulados e uma boca que passara muitos anos aprendendo a expressar desaprovação antes que as palavras se tornassem necessárias. Naquele momento, ela desaprovava o sobrinho. Realmente, Edward, disse ela, em voz não tão baixa a ponto de ser discreta. Se você não consegue se lembrar da instrução mais simples, fico me perguntando como você se vira no seu escritório. Edward Hargreaves corou. Era um homem afável, calvo, de 45 anos, que trabalhava num escritório de advocacia em Market Basin e dava a impressão de estar se desculpando mesmo em silêncio. Eu só pensei que a tia Lavínia talvez preferisse. Prefiro que as pessoas façam o que lhes é pedido. Ao lado dele, sua esposa, Clara, deu uma risada nervosa e rápida. Edward é tão esquecido, não é? Sempre foi. A Sra. Hargreaves voltou seu olhar para Clara. Essa não é uma qualidade que eu considere encantadora. O sorriso de Clara desapareceu. Miss Marple observou a pequena troca de palavras com interesse. Em seguida, seus olhos se voltaram para uma garota que estava parada um pouco afastada, perto do cedro. Essa era Rose Merton, a acompanhante da Sra. Hargreaves. Ela tinha 26 anos, era bonita de um jeito desbotado e ansioso, com os cabelos loiros presos de forma grosseira na nuca. Seu vestido azul tinha um remendo cuidadoso em uma das mangas. Ela estava servindo limonada para duas senhoras idosas, mas suas mãos tremiam tanto que o copo batia no jarro. Um instante depois, a Sra. Hargreaves exclamou bruscamente. Rose, a garota começou. Sim, Sra. Hargreaves. Você viu o Sr. Dane? Não. Quer dizer, eu acredito que ele entrou. Dentro de casa? Para quê, afinal? Não sei. A boca da Sra. Hargreaves se contraiu. Encontre-o. Diga a ele que eu quero falar com ele. Sim, senhora. Hargreaves. Rose pusou a jarra e atravessou apressadamente a grama em direção à casa. A Sra. Bantry sussurrou. Pobre menina. Lavínia a maltrata de forma abominável. Algumas pessoas, disse Miss Marple, enrolando um pouco de lã no dedo, não resistem à tentação de testar os limites da resistência de outra pessoa. A Sra. Bantry olhou para ela. Você quer dizer, Lavínia? Ah, eu estava pensando na Sra. Price, que tinha uma loja de tecidos em St. Mary Mead. Ela tinha uma sobrinha que morava com ela. Uma menina muito quieta. Todos achavam que ela não tinha nenhuma alma. E ela tinha. Miss Marple deu um leve sorriso. Ah, sim. Bastante como se viu. Antes que a Sra. Bantry pudesse perguntar o que exatamente havia acontecido, uma pequena comoção surgiu perto das portas francesas. Rose Merton reapareceu. Ela estava parada logo na entrada, com uma das mãos apoiada no batente, o rosto pálido. Atrás dela vinha o Sr. Crispin Valley, que já não demonstrava o mesmo divertimento. O murmúrio da conversa vacilou e por fim cessou. O que é isso? Perguntou a Sra. Hargreaves. Rose, não fique aí parada boquiaberta. Rose abriu a boca, mas nenhum som saiu. O Sr. Valley desceu os degraus rasos até o gramado. Acho, disse ele, que alguém deveria chamar o Dr. Bell. O Dr. Bell, felizmente ou infelizmente, já estava presente. Ele estava tentando escapar do Major Bellingham e estava na metade de uma torta de morango. Ele largou imediatamente. Quem está doente? O olhar do Sr. Valley percorreu brevemente os rostos reunidos. Sr. Ambrose Dane, disse ele. Ele está na sala de estar. O nome provocou diversas reações diferentes. A senhorita Tressilian pressionou uma das mãos contra o peito.
Edward Hargreaves olhou fixamente para a tia. Clara soltou um pequeno suspiro e o disfarçou com uma tosse. Nancy Bell, a filha do médico, deixou cair a colher de chá que segurava. Apenas a senhora Hargreaves pareceu não estar chocada, mas furiosa. Que absurdo, disse ela. Ambrose está perfeitamente bem. O Dr. Bell não esperou por permissão. Passou rapidamente pelas portas francesas, seguido pelo Sr. Vale, e após um momento de hesitação, pelo vigário. Os demais convidados permaneceram onde estavam, divididos entre a curiosidade e o recato. Miss Marple colocou seu bolo de sementes cuidadosamente em seu prato. Você acha que? Começou a Sra. Bantry. Shh, Dolly, disse Miss Marple suavemente. De dentro da casa veio o som de uma cadeira sendo arrastada. Depois, silêncio. Não o silêncio comum de uma casa antiga, mas um silêncio pesado, que se espalhou pelas janelas francesas até que mesmo as abelhas pareceram se calar. Finalmente, o Dr. Bell retornou. Ele era um homem robusto e prático, que não se perturbava facilmente, mas seu semblante havia mudado. Primeiro olhou para a Sra. Hargreaves, depois para o vigário. Receio que o Sr. Dane esteja morto, disse ele. Um grito fraco escapou de Rose Merton. Clara Hargreaves sentou-se abruptamente na borda de uma urna de pedra. O Major Bellingham exclamou com genuína emoção: Meu Deus, acerta! Tressilian começou a murmurar. Eu sabia que algo terrível ia acontecer, embora ninguém perguntasse o que ela sabia ou por quê. A Sra. Hargreaves permaneceu imóvel. Por um instante, sua expressão ficou completamente nua. Nela, Miss Marple não viu tristeza, nem mesmo choque, mas algo mais próximo de cálculo. Então tudo desapareceu. Morto? Perguntou a Sra. Hargreaves. Impossível. O tom do Dr. Bell era grave. Sinto muito. Como? Ainda não posso dizer, mas ele estava vivo há meia hora. Sim, disse o Dr. Bell. É isso que torna a situação grave. Uma onda de entusiasmo percorreu os convidados. Em seguida, saiu o vigário, pálido e preocupado. Acho que todos devem manter a calma. Não há motivo para alarme. Isso, naturalmente, alarmou a todos. A Sra. Hargreaves se recuperou com notável rapidez. A polícia precisa ser chamada. Edward, vá imediatamente. Edward piscou. Sim, claro. Ninguém, disse o Dr. Bell com mais firmeza do que o habitual, deve sair agora. Edward ficou paralisado. A Sra. Hargreaves se virou para o médico. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Mas até a chegada da polícia, seria melhor se todos permanecessem onde estão. O olhar de Miss Marple voltou-se para a sala de estar. Através das portas francesas, ela podia ver parte do interior. Um tapete ou buçom desbotado, uma mesa de mogno, uma tigela de porcelana azul e, mais além, o canto de uma grande escrivaninha. Sua superfície polida brilhava à luz da tarde. Ambrose Dane era primo da Sra. Hargreaves, embora a aldeia geralmente o descrevesse como aquele senhor. Danny, que mora em The Laurels e escreve artigos peculiares. Era um homem seco e inteligente, de recursos incertos e certa vaidade. Chegara a St. Ethelred 6 meses antes e desde então conseguira ofender quase todos que valiam a pena ofender. Ele havia rido das memórias do Major Bellingham. Ele havia dito a Cirta Tressilian que as famílias antigas eram meramente acidentes bem-sucedidos. Ele havia insinuado que a carreira jurídica de Edward Hargreaves devia-se mais à obediência do que ao intelecto. Ele foi visto caminhando com Rose Merton em 3 ocasiões distintas, e ele jantara 2 vezes em total privacidade com a Sra. Hargreaves. Este último fato manteve a aldeia agradavelmente ocupada durante semanas. Agora Ambrose Dane estava morto em sua sala de estar. Miss Marple achou-se e tirou seu tricô da bolsa. A Sra. Bantry olhou fixamente para ela. Jane, como você consegue tricotar numa hora dessas? Minha querida, disse Miss Marple, é preciso fazer algo com as próprias mãos. Do outro lado do gramado, Rose Merton começara a chorar silenciosamente. Nancy Bell foi até ela, mas Rose se encolheu como se o consolo a assustasse. Crispin Valley estava de costas para o cedro, observando a todos. Edward Hargreaves enxugou a testa com um lenço. Clara olhava fixamente para as janelas francesas.
Miss Tressilian cochichava algo com a esposa do vigário. E a Sra. Hargreaves olhou em direção à escrivaninha da sala de estar. Apenas por um segundo. Mas Miss Marple viu. Ela também percebeu, conforme o sol da tarde mudava de posição e batia no vidro das portas francesas, que uma das gavetas da escrivaninha não estava completamente fechada. Era a pequena gaveta superior do lado direito. A gaveta tinha uma fechadura de latão, e a chave havia desaparecido. A chave havia desaparecido. Era um detalhe insignificante que, em circunstâncias normais, passaria despercebido. A sala de estar da Ferndean Cottage estava repleta de pequenos objetos polidos, mesinhas, fotografias emolduradas em prata, pastoras de porcelana e almofadas bordadas com rosas por algum parente dedicado, já falecido. Uma chave de latão, mais ou menos, poderia facilmente se perder em meio a tal ambiente. Mas Miss Marple sempre constatara que as coisas importantes muitas vezes desapareciam onde havia muitas coisas sem importância para distrair o olhar. Ela tricotou 3 pontos, fez uma pausa e olhou tranquilamente para o gramado. Ninguém ainda começara a se comportar naturalmente. Isso também era compreensível. Quando a morte se intrometia em sanduíches de pepino e bolos de sementes, as pessoas se tornavam versões exageradas de si mesmas. Os ousados falavam alto demais. Os tímidos ficavam sem palavras. Bem, Miss Marple ainda não se permitia pensar em termos tão definitivos. Mas os culpados frequentemente cometiam o erro de se parecerem demais com todos os outros. A senhora Hargreaves se erguia com a rígida dignidade de uma mulher determinada a não ser alvo de pena em seu próprio jardim. Isto é intolerável, disse ela. Totalmente intolerável. Dr. Bell, insisto em saber o que aconteceu na minha casa. O Dr. Bell parecia desconfortável. Minha querida Lavínia, posso apenas lhe dizer que o Sr. Dane está morto. Até que a polícia examine o quarto, prefiro não dizer mais nada. Prefere? Repetiu a Sra. Hargreaves, como se a palavra fosse impertinente. O vigário aproximou-se, torcendo as mãos delicadamente. Talvez devêssemos todos nos afastar das janelas. Acho que seria melhor não nos aglomerarmos. Bobagem, disse o Major Bellingham. As pessoas precisam saber qual é a sua posição. Será? Murmurou Miss Marple. A Sra. Bantry virou a cabeça. O que foi isso, Jane? É que as pessoas raramente fazem isso, disse Miss Marple. Edward Hargreaves, que havia permanecido a meio caminho entre sua tia e a entrada da garagem, disse nervosamente. Devo telefonar do hall? Ou talvez o Dr. Bell já pedi a Alice para fazer isso, disse a Sra. Hargreaves. Alice era a empregada doméstica, uma moça de rosto largo, pulsos vermelhos e uma expressão permanente de quem havia sido culpada de alguma coisa. Ela aparecera pela porta lateral e agora estava perto da escada dos fundos, torcendo o avental. Eu liguei, senhora, disse ela. O policial Pike disse que o inspetor Morton está em Little Barrow, mas que virá imediatamente. Então vamos esperar, disse o Dr. Bell. Não havia nada que as pessoas detestassem mais. Os convidados, proibidos de sair e aconselhados a não se aproximarem da casa, formaram pequenos grupos no gramado. Sussurros começaram imediatamente, suaves e urgentes, como o vento soprando entre folhas secas. A esposa do vigário disse que era uma sorte as crianças não terem sido convidadas. A cinta. Tressilian disse que sempre desconfiou de homens ligados às letras. Major Bellingham disse que certa vez conheceu um sujeito em Simla que morreu repentinamente após o almoço, embora tivesse sido fígado e nada de sinistro. Crispin Valley não disse nada. Miss Marple observou-o tirar a carteira de cigarros, abri-la, fechá-la novamente e guardá-la no bolso. Ele não acendeu um cigarro. Seus olhos não se voltavam para a sala de estar, como seria de se esperar, mas sim para Rose Merton. Rose estava sentada num banco baixo de pedra perto do canteiro de lavanda. Nancy Bell tentara confortá-la novamente com mais sucesso desta vez. Nancy era uma menina pequena e morena, com mãos habilidosas e um rosto que podia ser bonito quando não se esforçava para parecer sensata. Ela tinha o braço em volta dos ombros de Rose e falava baixinho em seu ouvido.
Rose balançou a cabeça repetidamente. Não, ouviu Miss Marple sussurrar. Não, eu não fiz isso. Eu apenas o encontrei. Só isso. Eu apenas o encontrei. A expressão de Nancy mudou ligeiramente. Quem disse que você fez algo diferente? Rose olhou para cima, assustada. Não sei. Ninguém. Quer dizer. Ela interrompeu o relacionamento. Miss Marple abaixou o tricô e inclinou-se um pouco mais para perto da Sra. Bantry. Dolly, minha querida, você teria a gentileza de pedir àquela simpática Cynthia Bell que me traga um copo d'água. Receio que a tarde tenha estado um pouco quente. A senhora Bantry olhou para ela com firmeza. Você nunca bebe água em festas. Não, disse Miss Marple, mas Miss Bell é observadora. A senhora Bantry, que conhecia Miss Marple há tempo demais para discutir com certos pedidos, levantou-se e atravessou o gramado. Poucos instantes depois, Nancy Bell aproximou-se, trazendo um copo d'água em uma pequena bandeja. Sinto muito, Cynthia Marple, disse ela. Isso deve ser muito angustiante para você. Muito mais angustiante para o pobre Sr. Dane, disse Miss Marple gentilmente. Obrigada, minha querida. Nancy deu uma risadinha surpresa e depois pareceu envergonhada. Ah, eu não quis dizer. Não, não. As pessoas dizem todo tipo de coisa nessas horas. Sente-se um instante, por favor. Você parece bem pálido. Nancy hesitou. Seus olhos se voltaram para o pai, que conversava em voz baixa com o vigário perto da escada. Então, ela se sentou na beirada da cadeira ao lado de Miss Marple. A senhora conhecia o Sr. Dane? Perguntou Miss Marple. Não estou bem. Mas ele às vezes vinha ao consultório do seu pai? Sim. 1 ou 2 vezes. Para fins medicinais? Nancy apertou a bandeja com mais força. Para remédios para dormir, eu acho. Papai saberia. Ah, disse Miss Marple. Tantas pessoas dormem mal quando têm algo na cabeça. Nancy olhou para Rose. Ele não era um homem bondoso. Isso costuma ser dito dos homens inteligentes, observou Miss Marple. Às vezes, com razão. As bochechas de Nancy coraram. Ele chateou a Rose. Todo mundo sabia disso. Será que ele fez isso? Ele a fez pensar. Nancy parou. Não é da minha conta. Minha querida filha, nos vilarejos, muitas vezes nos impomos os assuntos alheios. Nancy esboçou um sorriso pequeno e relutante. Ele deu atenção a ela. Depois riu dela. Pelo menos foi o que eu pensei. Rose não disse muita coisa, mas eu sei que ela chorou. Mais de uma vez. Hoje? Nancy baixou a voz. Esta manhã. Encontrei-a junto ao muro da igreja. Ela tinha uma carta na mão. Parecia estar em péssimo estado. Quando me viu, enfiou a carta na luva. Uma carta do Sr. Dane. Não sei. Miss Marple tomou um gole de água. Cartas são coisas muito problemáticas. As pessoas as escrevem quando deveriam falar e as guardam quando deveriam queimá-las. Nancy lançou-lhe um olhar rápido, como se quisesse saber se a velha senhora sabia mais do que dizia. Mas o rosto de Miss Marple estava plácido e interessado apenas em seu copo. Do outro lado do gramado, a Sra. Hargreaves havia chamado Rose. A menina se levantou com relutância, parecendo que suas pernas não a sustentariam. A Sra. Hargreaves falou com ela em tom baixo, mas não tão baixo a ponto de esconder toda a sua expressão. O rosto da mulher mais velha estava duro, e o de Rose foi ficando cada vez mais pálido. Então Crispin Vale se mudou. Ele atravessou a relva com uma graça tranquila e parou ao lado delas. Sra. Hargreaves, certamente a Sra. Merton, levou um susto. A Sra. Hargreaves se virou para ele. Eu não estava me dirigindo ao senhor, Sr. Vale. Não, eu percebi isso. Havia algo em seu tom de voz que fez Edward Hargreaves erguer o olhar bruscamente. Clara, ao lado dele, deu um puxão rápido na manga do marido, como se o advertisse para não se envolver. Os olhos da Sra. Hargreaves se estreitaram. Este não é o momento nem o lugar para insolência. A morte raramente escolhe um momento conveniente, disse Crispin. Rose sussurrou. Por favor, não faça isso. Ele olhou para ela então, e seu semblante suavizou-se. Muito bem. Miss Marple observou essa troca de palavras com ares de quem admira um canteiro de flores. O primeiro policial a chegar foi o agente Pike, que passou pelo portão de bicicleta e quase atropelou a esposa do vigário.
Ele era jovem, sério e muito consciente da importância de não tocar em nada. Tirou o capacete, colocou-o de volta e perguntou: "Onde está o falecido?" Com uma voz embargada na última palavra. O Dr. Bell o conduziu para dentro. 5 minutos depois, o Inspector Morton chegou em um automóvel, trazendo consigo uma aura de calma autoridade e um leve cheiro de tabaco de cachimbo. Era um homem quadrado, de meia-idade, com olhos cinzentos e o hábito de ouvir sem demonstrar que o fazia. Ele já havia encontrado Miss Marple 2 vezes antes e constatara, para sua surpresa particular, que suas divagações sobre paralelos com a vida na aldeia frequentemente levavam a verdades incômodas. Quando a viu debaixo do toldo, ele tirou o chapéu. "Miss Marple, Inspetor Morton. Receio que seja uma situação lamentável. Parece que sim." Seu olhar percorreu o gramado. E um gramado lotado. Muito. "Você estava aqui quando aconteceu?" "Eu estava aqui quando foi descoberto", disse Miss Marple. "Isso nem sempre acontece da mesma forma." O inspetor lançou-lhe um olhar rápido e depois virou-se para o Dr. Bell, que tinha voltado para recebê-lo. Eles entraram juntos na sala de estar, e desta vez o policial Pike permaneceu junto às portas francesas para evitar intrusões. Isso foi uma pena para os convidados, que agora não conseguiam ver nada e, portanto, imaginavam muito mais. A senhora Hargreaves finalmente sentou-se sob o cedro, embora não se sentasse propriamente, mas ocupasse a cadeira como se fosse um trono. Edward pairava atrás dela. Clara havia se afastado dele e falava com voz tensa com a cinta, Tressilian, que parecia estar se divertindo apesar de todos os esforços para parecer horrorizada. "Será veneno", disse a cinta. "Tressilian. Lembrem-se do que eu digo. Houve um caso em Northumberland em que uma mulher envenenou o tio com aguardente de cereja." "Não havia aguardente de cereja", disse Clara. "Que se saiba." O Major Bellingham, ao ouvir a conversa, bufou. "Se um Homsen está envenenado, ele sabe. Agarra a garganta. Cai dramaticamente. Já vi acontecer." "Eu acredito", disse Miss Marple, "que a vida real costuma ser menos compreensiva do que o melodrama." O Major franziu a testa sem saber se havia sido contrariado. Nesse momento, o inspetor Morton apareceu. Seu rosto não revelava nada. "Preciso falar com todos os presentes", disse ele. "Ninguém pode sair até que eu o faça." "Senhora Hargreaves, posso usar a sala de estar?" "Aparentemente, você pode usar qualquer cômodo da casa, exceto a sala de estar", disse ela friamente. "Obrigado." Ele se virou. "Dr. Bell, uma palavrinha." Os 2 homens se afastaram, mas Miss Marple, que tinha uma audição excelente quando as pessoas presumiam que não, captou fragmentos da conversa. "Copo sobre a mesa, amêndoas amargas." Não tenho certeza. A hora da morte é impossível de determinar com exatidão, mas é recente." "Gaveta trancada." Ao ouvir a última frase, as agulhas de Miss Marple pararam. O Inspector Morton disse que era algo ainda menor. O Dr. Bell respondeu: "Sim, mas a senhora Hargreaves diz que a chave fica presa em sua corrente." "É mesmo? Agora está desaparecido." Miss Marple retomou o tricô. A primeira entrevista do inspetor foi com a senhora Hargreaves. Ela se levantou como se estivesse concedendo uma audiência e entrou. O gramado pareceu exalar de alívio depois que ela se foi. Edward Hargreaves aproveitou a oportunidade para acender um cigarro, embora suas mãos tremessem tanto que Crispin Vale se adiantou e ofereceu um fósforo. "Negócio ruim", disse Crispin. Edward engoliu em seco. "Horrível." "Você conhecia bem o Dane?" Não bem, mas ele era da família." "A distância." "As famílias", disse Crispin, "raramente se distanciam quando há dinheiro envolvido." Edward olhou fixamente para ele. "O que você quer dizer?" O sorriso de Crispin era discreto. "Nada." Clara rapidamente se aproximou do marido. "Edward, não deixe que as pessoas te perturbem." "Não estou chateado." "Você é." Eu disse que não. Foi a primeira vez que Miss Marple ouviu uma resposta áspera dele, e Clara pareceu tão assustada como se uma almofada tivesse latido. Ouviu-se o som de uma porta fechando da casa. 1 minuto depois, a senhora Hargreaves retornou. Seu rosto estava sereno, mas havia um rubor discreto em seu pescoço, acima das pérolas. O inspetor Morton a seguiu até os degraus,
Senhorita Merton, disse ele. Rose se levantou. De repente, ela pareceu muito jovem. Ao passar por Miss Marple, algo escorregou de sua luva e caiu silenciosamente na grama. Rose não percebeu. Ninguém pareceu notar, exceto Miss Marple, que se abaixou com alguma dificuldade e recuperou o objeto. Era um pedacinho de papel azul claro, dobrado 2 vezes. Miss Marple segurou o objeto por um instante em sua mão enluvada. Ela não o abriu. Em vez disso, olhou para a sala de estar, onde o homem morto jazia atrás das cortinas fechadas e uma gaveta trancada aguardava sem a chave. Em seguida, ela colocou o papel cuidadosamente dentro de sua bolsa de tricô. Miss Marple não se preocupou de imediato com o conteúdo do papel azul. Ela sabia que havia momentos em que o conhecimento adquirido cedo demais podia se tornar uma tentação. Começava-se a encaixar as pessoas nos fatos em vez de encaixar os fatos nas pessoas. E esse caminho levava a todo tipo de erro. Era muito melhor, principalmente em uma aldeia, deixar que as pessoas revelassem a sua verdadeira essência antes de analisar de perto qualquer coisa que tivessem deixado cair. Rose Merton desapareceu na casa atrás do Inspector Morton com a postura de quem entra em águas profundas. A porta da sala de estar fechou-se atrás dela. No gramado, a inquietação aumentava. Uma festa no jardim, mesmo interrompida por uma morte, não foi feita para uma longa espera. O chá esfriou. O creme da sobremesa começou a derreter. Abelhas inspecionavam os pratos abandonados com uma frieza pragmática. Os convidados que antes reclamaram que 7 horas era um horário desnecessariamente tardio, agora olhavam repetidamente para a entrada da garagem, desejando permissão para ir embora, mas com medo de parecerem ansiosos demais. A senhorita Tressilian sentou-se na cadeira que Rose havia desocupado e disse: "Lembrem-se do que eu digo. Aquela garota sabe mais do que diz." "A maioria das pessoas faz isso", disse Crispin Valley, que estava parado perto dali. A senhorita Tressilian lançou-lhe um olhar. "Eu me referia a algo específico. Isso geralmente é mais perigoso do que saber algo geral. Não consigo entender por que o senhor usa esse tom, Sr. Valley. Um homem está morto." "Eu tinha reparado. Então talvez a leviandade seja inadequada." O rosto de Crispin endureceu por um segundo, e Miss Marple pensou novamente que por baixo de seus modos elegantes havia um temperamento controlado. Não um temperamento impetuoso como o do Major Bellingham, nem um temperamento petulante como o da Sra. Hargreaves. Algo mais frio e disciplinado. Ele se virou-se sem responder. "A senhora." Bantry inclinou-se na direção de Miss Marple. "Jane, o que foi isso que você pegou?" "Um pequeno papel, minha querida." "Que tipo de papel?" "Azul", disse Miss Marple. "A senhora." Bantry lançou-lhe um olhar exasperado. "Sério, Jane?" "Sim", disse Miss Marple suavemente. "Muitas vezes são as pequenas coisas que nos fazem dizer sério." Antes que a senhora Bantry pudesse prosseguir com o assunto, a porta da casa se abriu e Rose saiu novamente. Ela parecia menos pálida agora, mas não mais calma. Seus olhos estavam inchados e ela mantinha uma mão pressionada contra a outra, como se tentasse impedir que tremesse. Nancy Bell aproximou-se dela imediatamente. "Rose." Mas Rose balançou a cabeça e passou por ela sem dizer nada. Foi até o outro extremo do gramado e parou perto da sebe de teixo, olhando não para ninguém presente, mas para a estrada da vila além. Uma pessoa que desejasse escapar poderia ter essa expressão, assim como uma pessoa que esperasse alguém. A próxima intimação do Inspetor Morton foi para o Dr. Bell, embora a entrevista tenha sido breve, visto que o médico já havia fornecido as observações médicas que podia. Quando ele retornou, Nancy foi imediatamente até ele. "Pai, o que foi?" O Dr. Bell franziu a testa. "Você sabe que não posso falar sobre isso. Mas ele estava doente? Ele teve algum ataque?" "Minha querida, eu disse que não posso falar sobre isso." "Você quer dizer que não vai?" Ele olhou para ela então e a severidade suavizou. "Nancy, isto agora é um assunto policial. É melhor não dizer nada por descuido. As pessoas já estão dizendo coisas sem pensar, então não se junte a eles." Nancy corou e deu um passo para trás. Miss Marple observava isso com compaixão.
Os jovens muitas vezes acreditavam que a verdade era algo que se podia trazer à luz à força. Levava tempo para aprender que a verdade, às vezes, era mais parecida com um gato nervoso, emergindo apenas quando o ambiente ficava em silêncio. O agente Pike aproximou-se de Miss Marple com visível relutância. Os cumprimentos do inspetor, senhora, e a senhora se importaria de entrar na sala de estar? De jeito nenhum. A senhora. Bantry levantou-se como se fosse acompanhá-la. Não, Dolly, disse Miss Marple. Eu me sairei perfeitamente bem. Ela pegou sua bolsa de tricô e caminhou lentamente pela grama. Seu progresso não era dramático nem incierto. Era simplesmente o progresso de uma senhora idosa que há muito descobrira que chegar por último, muitas vezes, permitia perceber o que as pessoas apressadas deixavam passar. Ao passar pelas portas francesas, ela lançou um olhar para a sala de estar. As cortinas haviam sido fechadas na parte interna do quarto, protegendo o corpo da vista do gramado. No entanto, a escrivaninha permanecia parcialmente visível. Havia a gaveta superior direita, agora fechada. Um policial estava perto dela, vigiando não apenas o morto, mas também os móveis, como se qualquer um dos dois pudesse tentar escapar. A sala de estar era menor ou menos formal, com cadeiras de chita, um relógio de mármore e um grande retrato do falecido marido da Sra. Hargreaves sobre a lareira. O falecido senhor. Hargreaves tinha o semblante paciente de um homem que passou muitos anos sendo contrariado e que finalmente encontrou paz na morte. O inspetor Morton estava de pé junto à janela com um caderno na mão. Obrigada, Sra. Marple. De forma alguma, inspetor. Por favor, sente-se. Isso é muita gentileza. Ele esperou até que ela se acomodasse e então disse: Você ficou no gramado o tempo todo? Sim, a senhora. Bantry e eu chegamos por volta das 4:10. A Sra. Hargreaves chegou um pouco depois. O Sr. Dane já estava presente, creio eu. Você ouviu? Resumidamente. Perto do relógio de sol, conversando com o Major Bellingham. Ele pareceu se divertir, o que não pareceu agradar ao Major. A boca do inspetor Morton se contraiu. Poucas coisas fazem isso. Quando foi a última vez que o senhor viu o Sr. Dane vivo? Miss Marple ponderou. Por volta das 5:45, ele atravessou o gramado em direção às portas francesas. Tinha um copo na mão. Um copo? Sim, não uma xícara de chá. Um copo, eu acho. Você reparou no que tinha dentro? Algo transparente. Podia ser água. Podia ser limonada. Podia, suponho, ter sido algo mais forte. Embora a Sra. Hargreaves não aprovasse que bebidas alcoólicas fossem carregadas pelo gramado. Alguém foi com ele? Não. Mas várias pessoas cuidaram dele. Quem? Sra. Hargreaves, Sr. Merton, Sr. Bell, Sr. Valley. O lápis do inspetor parou. Essa é uma lista e tanto. Observar é uma atividade muito comum, inspetor. Nem sempre implica culpa. Não, disse ele. Mas pode implicar interesse. Sim. Juros são muito mais comuns. Ele olhou para ela fixamente. Você sabe alguma coisa sobre uma gaveta trancada na sala de estar? Os olhos azuis de Miss Marple eram muito inocentes. Só que havia um. Você percebeu isso? Sim. A gaveta superior direita da escrivaninha. Ela não estava completamente fechada quando o Sr. Dane foi encontrado. Não estava completamente fechado, repetiu Morton. Acredito que sim. Claro, minha visão não é mais a mesma para trabalhos de precisão, mas ainda consigo tricotar. Ele aceitou isso com a seriedade que merecia. A senhora Hargreaves afirma que a gaveta foi trancada no início da tarde e que somente ela tinha a chave. Na corrente dela. Sim. Uma pequena corrente de ouro na cintura dela. A chave não está mais lá. Que situação extremamente irritante para ela. O inspetor lançou-lhe um olhar seco. Essa é uma forma de dizer. Ela também afirma que a gaveta contém documentos familiares privados e nada relevante para o Sr. Dane. Então surge a dúvida. Por que o Sr. Dane foi encontrado ao lado dali? Exatamente. Miss Marple olhou para sua bolsa de tricô. O pequeno papel azul dentro dela pareceu subitamente mais pesado, embora papel não devesse ser pesado. O inspetor Morton perguntou: Você viu alguém perto da sala de estar antes do corpo ser encontrado? Várias pessoas entravam e saíam.
É por isso que as portas francesas são um desafio. Elas fazem com que um cômodo se torne quase parte do jardim, mas ao mesmo tempo não o integram completamente. Nome Santa Marple. O Sr. Dunne entrou, como eu disse. O Sr. Vale entrou alguns minutos depois, ou talvez não tenha entrado depois. Ele entrou logo em seguida. Merton entrou quando a Sra. Hargreaves a mandou buscar o Sr. Dane, o Doctor. Bell só se aproximou depois que o Sr. Vale o chamou. Acho que a própria Sra. Hargreaves esteve perto da escada uma vez, mas não entrou naquela ocasião. Não, inspetor. Raramente tenho certeza quando não consigo ver através das paredes. Dessa vez ele sorriu. Exatamente. Miss Marple hesitou, mas apenas ligeiramente. Talvez uma palavra de cautela. É muito tentador pensar na gaveta trancada como cerne da questão. E você não? Ah, eu acho que pode ser muito importante. Mas às vezes, algo trancado é importante por causa do que está dentro. Às vezes por causa do que as pessoas acreditam que está dentro. E às vezes, porque incentiva todos a olharem para o cadeado em vez de para a pessoa que sabia que haveria um cadeado. O inspetor Morton a observou atentamente. Isso me lembra um daqueles casos que você vive na sua aldeia. Isso me lembrou o armário de geleias da Sra. Amberton, disse Miss Marple. Um negócio muito instrutivo, embora felizmente ninguém tenha morrido. Perguntarei sobre a Sra. Amberton em outra ocasião. Acho que vai se manter. Ele fechou o caderno. Obrigado, Sra. Marple. Talvez eu precise falar com você novamente. Estarei no gramado. Ela se levantou e, ao fazê-lo, a porta se abriu abruptamente. Sra. Hargreaves estava ali parada. Com licença, disse ela, num tom que sugeria que não estava pedindo desculpas. Inspector, posso perguntar por quanto tempo mais meus convidados ficarão detidos? Pelo tempo que for necessário. Meu primo faleceu em minha casa. Tenho direito a alguma compensação. Você receberá toda a consideração que lhe é devida. Seus olhos se voltaram para Miss Marple. Eu não sabia que você estava sendo interrogada. Apenas da maneira mais comum possível, disse Miss Marple. Este dia não tem nada de comum. Não, disse Miss Marple. Isso é absolutamente verdade. Por um instante, as duas mulheres se entreolharam. O rosto da senhora Hargreaves demonstrava irritação, uma tristeza cuidadosamente disfarçada e algo mais por baixo de ambas. Medo, talvez. Mas não o medo de uma mulher chocada com uma morte súbita. Era algo mais antigo. Um medo que rondava a casa antes mesmo da chegada de qualquer convidado. Miss Marple passou por ela e voltou para o jardim. Os interrogatórios continuaram. O Major Bellingham saiu vermelho de raiva e indignado, declarando que a polícia não tinha noção de proporção. A senhorita Tressilian entrou com entusiasmo e saiu decepcionada, aparentemente por não ter tido permissão para acusar ninguém diretamente. Edward Hargreaves permaneceu na sala de estar por quase 20 minutos e, quando voltou, sua gola estava úmida de suor. Clara foi chamada logo em seguida e lançou ao marido um longo olhar indecifrável antes de entrar. Nesse meio tempo, o crepúsculo começou a se adensar nas bordas do jardim. As rosas perderam o brilho. O cedro escureceu. Em algum lugar da vila, um cachorro latiu e o som pareceu estranhamente distante. Miss Marple finalmente abriu sua bolsa de tricô e tirou o papel azul. Ela desdobrou-o cuidadosamente sob a cobertura de sua lã. Havia apenas 7 palavras, escritas com uma caligrafia apressada e angulosa. A gaveta precisa ser aberta antes desta noite. Sem assinatura, sem saudação, sem explicação. Miss Marple leu 2 vezes e depois dobrou novamente. Naquele exato momento, de dentro da casa, veio a voz de Clara Hargreaves, aguda, embargada e inconfundivelmente aterrorizada. Eu nunca toquei nisso. Juro que nunca toquei na chave. O grito de Clara ecoou pelas janelas abertas e pelo gramado que escurecia com tanta força que até o Major Bellingham parou no meio de uma reclamação sobre o procedimento policial. Por um instante, ninguém se mexeu. Então, Edward Hargreaves cambaleou para a frente como se fosse puxado por um fio. Clara? O agente Pike, posicionado junto às janelas francesas,
estendeu o braço de uma maneira mais adequada para deter a cavalaria do que um escrivão de um advogado. Com licença, senhor. Mas o inspetor disse que não havia ninguém lá dentro. Essa é a minha esposa. Sim, senhor. Ainda não há ninguém lá dentro. Edward olhou para ele, impotente e furioso. Não era uma expressão que lhe caísse bem. A raiva parecia deslocada em seu rosto, sereno como um chapéu emprestado. A senhora Hargreaves levantou-se de debaixo do cedro. O que ela fez agora? Miss Marple, que estava dobrando o papel azul novamente, olhou para cima. Foi um comentário infeliz. Não apenas indelicado, embora certamente o fosse, mas revelador. A maioria das pessoas, ao ouvir um grito de angústia, teria perguntado o que havia acontecido. A senhora Hargreaves perguntou o que Clara havia feito. A porta da sala de estar se abriu e o Inspector Morton apareceu com Clara atrás dele. O rosto de Clara estava pálido e brilhando de lágrimas, mas havia mais indignação do que desânimo em sua postura. Ela não era uma mulher desmaiando sob acusação. Era uma mulher protestando tarde demais contra algo que temia que fosse descoberto. Edward superou a hesitação do policial Pike e alcançou os degraus. Clara, o que foi? Ela agarrou o braço dele. Diga a eles, Edward. Diga a eles que eu nunca tive isso. Tinha o quê? A chave. A notícia se espalhou pela reunião como um fósforo aceso em palha seca. A senhora Hargreaves desceu um degrau do gramado em direção ao terraço. Inspetor, preciso saber o que isso significa. O inspetor Morton olhou de Clara para Edward e depois para os convidados reunidos. Significa apenas que a senhora Edward Hargreaves fez uma declaração que requer esclarecimentos. Clara deu uma risadinha entre soluços e risos. Esclarecimento? Você deu a entender que... Não dei a entender nada de uma forma específica, disse Morton. Eu lhe fiz uma pergunta. Você perguntou se eu havia estado perto da corrente que cingia a cintura da tia Lavinia. A mão da senhora Hargreaves foi imediatamente para o lado, onde uma fina corrente de ouro ainda pendia de seu cinto. Várias chaves pequenas balançavam nela, junto com um vinagrete e um lápis minúsculo. Um pequeno anel na ponta estava vazio. Você estava perto, disse a senhora Hargreaves lentamente. Clara se virou para ela. Porque você me chamou para prender seu broche. E você aproveitou a oportunidade para roubar minha chave. Não, Edward disse. Tia Lavinia, não faça isso. Eu fiz uma pergunta. Você a acusou. Se a distinção lhe traz conforto, mantenha. Clara soltou o braço de Edward e pareceu subitamente exausta. Eu não peguei a chave. Eu prendi seu broche porque você disse que o fecho era incômodo. Fiquei atrás de você por uns 10 segundos, talvez. Só isso. A senhorita Tressilian sussurrou em voz alta. 10 segundos é tempo mais do que suficiente. O Dr. Bell disse secamente. Deixe que o inspetor resolva isso. O inspetor Morton não elevou a voz. Senhor Hargreaves, a que hora sua sobrinha por afinidade ajudou com o broche? Pouco antes de eu sair para o jardim. Isso foi depois das 4 horas? Sim. E você tem certeza de que a chave estava na sua corrente naquele momento? A senhora Hargreaves hesitou. Foi muito breve. Se ela fosse menos orgulhosa, ninguém teria notado, mas a senhora Hargreaves era uma mulher que se orgulhava da certeza, e qualquer hesitação da parte dela era tão evidente quanto uma bandeja derrubada. Acredito que sim, disse ela. Acredita? Perguntou Crispin Vale da extremidade do grupo. Seus olhos brilharam. Não me lembro de ter lhe pedido para participar desta conversa. Não, raramente nos convidam a participar dos grupos interessantes. O inspetor Morton olhou para ele. Senhor Vale, o senhor terá sua vez. Eu já o tinha. Você pode ter outra. Crispin inclinou a cabeça. O inspetor voltou a falar com a senhora Hargreaves. Quando foi a última vez que a senhora viu a chave? Esta manhã. Em que momento? Quando abri a gaveta. Aquilo, ainda mais do que o grito de Clara, alterou a atmosfera. Os dedos de Miss Marple pararam sobre a lã. Você abriu isso esta manhã? Perguntou Morton. Sim. Por que você não mencionou isso antes? Porque isso não tem nenhuma relação com a morte de Ambrose. Você me permitirá decidir isso. A boca da senhora Hargreaves se contraiu. Abre a gaveta para guardar uma carta. Qual letra?
Uma particular de quem? Isso também é privado. O inspetor Morton fechou seu caderno com cuidado deliberado. Sr. Hargreaves, um homem morreu no mesmo quarto que aquela gaveta. A chave da gaveta sumiu. Várias pessoas podem ter tido a oportunidade de retirá-la. Privacidade não é mais uma resposta adequada. Pela primeira vez naquela tarde, a Sra. Hargreaves não pareceu imperiosa, mas sim encurralada. Foi um presente de Ambrose, disse ela. Ninguém falou. O Major Bellingham tossiu violentamente e depois fingiu que não. Os olhos da senhorita Tressilian brilhavam com uma tensão tão voraz que a esposa do vigário pareceu incomodada com a proximidade dela. Rose Merton, ainda perto da sebe, ergueu a cabeça. Do Sr. Dane? Perguntou Morton. Sim. O que estava escrito? A Sra. Hargreaves ergueu o queixo. Tratava-se de um assunto familiar. Isso te ameaçou? Certamente que não. Ele pediu dinheiro. Ambrósio estava sempre pedindo dinheiro de uma forma ou de outra. Ele considerava o ato de pedir emprestado um exercício filosófico. Houve um leve e relutante sinal de divertimento, rapidamente reprimido. E esta carta? Eu disse que se tratava de um assunto familiar. O inspetor Morton foi paciente. Que problema familiar? A Sra. Hargreaves olhou para Edward e depois desviou o olhar. O testamento do meu falecido marido. Edward ficou imóvel. Clara sussurrou. Oh, Miss Marple ouviu aquele sussurro muito claramente. Não exatamente surpresa, mas reconhecimento. O inspetor Morton também ouviu. Sra. Edward Hargreaves, a senhora sabia disso? Clara balançou a cabeça rápido demais. Não sabia. Só. Ambrose disse algo uma vez. Edward se virou para ela. Quando? No jantar, semana passada. Você tinha ido buscar o chale da tia Lavínia. Ele disse... Ah, que bobagem! O que ele disse? Perguntou Morton. Clara engoliu em seco. Ele disse que testamentos eram coisas curiosas. Que às vezes os mortos preparavam pequenas brincadeiras para os vivos. O rosto de Edward havia perdido toda a cor. Por que você não me contou? Porque ele estava rindo. Porque eu achei que ele estava sendo cruel. A Sra. Hargreaves disse... Ambrose era frequentemente cruel. Isso não significa que ele fosse sincero. Talvez não, disse Miss Marple suavemente. O comentário não era dirigido a ninguém em particular, mas os olhos do inspetor Morton voltaram-se imediatamente para ela. A Sra. Hargreaves também ouviu. Tem alguma observação a fazer, certa? Marple? Ou não, disse Miss Marple. É que as pessoas cruéis muitas vezes preferem a verdade. Ela deixa a ferida com uma aparência mais limpa. Rose Merton cobriu o rosto repentinamente. Nancy Bell foi até ela, mas Rose se afastou. Por favor, não faça isso. O inspetor Morton olhou para a garota. Senhorita Merton, o Sr. Dane falou com você sobre esse assunto familiar. As mãos de Rose caíram. Não. Ele te entregou um bilhete hoje? Não. A resposta dela veio rápido demais. Senhorita Marple, sentindo o papel azul dobrado em sua bolsa, olhou para o seu tricô. Morton ficou em silêncio por um instante. O silêncio, quando bem utilizado, tinha um poder considerável. Rose pareceu encolher-se diante dele. Não, ela repetiu, mas desta vez com menos força. A Sra. Hargreaves se virou para ela. Rose, se você sabe de alguma coisa, fale. A expressão da garota mudou. O medo persistia, mas o ressentimento se intensificou. Você gostaria disso, não é? Um murmúrio percorreu os convidados. A Sra. Hargreaves olhou fixamente. Como você se atreve? A voz de Rose tremia. Você acha que todo mundo te pertence? Você acha que as pessoas são coisas guardadas em gavetas para serem trancadas até que você queira delas? Senhorita Merton, disse o inspetor, sem maldade. Rose parou. Levou a mão à boca, como se estivesse horrorizada com as próprias palavras. Crispin Vale deu mais um passo à frente. Ela já não aguenta mais. O inspetor Morton virou-se bruscamente. Senhor, Vale, se interferir mais uma vez. Não estou a interferir. Estou apenas a apontar o óbvio. O óbvio, disse Miss Marple, raramente é o que importa. Crispin olhou para ela então, com uma expressão meio divertida, meio cautelosa. E o que importa, senhorita Marple? Pessoas acostumadas ao silêncio às vezes falam sem querer. Isso pode ser muito esclarecedor.
Os olhos de Rose se encheram de lágrimas novamente, mas ela não chorou. O inspetor Morton disse: Sr. Hargreaves, precisamos que essa gaveta seja aberta. Como se a chave está faltando? Pode-se chamar um chaveiro em Market Basing. Não. A notícia se espalhou imediatamente. As sobrancelhas do inspetor Morton se ergueram. Não? Quer dizer, certamente isso é desnecessário esta noite. Um homem está morto. E ele ainda estará morto amanhã. A brutalidade da sentença chocou até mesmo a própria senhora Hargreaves. Por um instante, ela pareceu quase velha. O Dr. Bell disse baixinho: Lavínia. Ela o ignorou. Inspetor, há documentos nessa gaveta de natureza profundamente pessoal. Não posso deixá-los expostos diante de metade da aldeia. Eles não serão expostos diante de metade da aldeia. Eles serão expostos diante de vocês. Sim, disse Morton. Eles vão. As duas se encararam e Miss Marple lembrou-se de dois cães parados rigidamente sobre um osso. Contudo, ela suspeitou que o osso talvez não fosse a gaveta, afinal. Talvez fosse aquilo que a Sra. Hargreaves acreditava que a gaveta comprovava. Um pequeno ruído os interrompeu. A voz vinha de Alice, a empregada doméstica, que havia sido esquecida perto da escada dos fundos. Ela fazia aquele tipo de barulho que alguém faz tentando não falar e falhando. O inspetor Morton se virou. Sim? Alice ficou vermelha como um pimentão. Nada, senhor. Nada é geralmente inaudível. Ela torceu o avental. É só que... não sei bem como dizer. Diga isso. Alice olhou para a Sra. Hargreaves e visivelmente perdeu a coragem. A Sra. Hargreaves disse: Se vocês andaram ouvindo atrás das portas. Não, senhora. Eu estava recolhendo as xícaras extras da mesa do hall e vi. Bem, achei que vi. O inspetor Morton esperou. A voz de Alice baixou quase a um sussurro. Achei que vi a senhorita Clara sair da sala de estar antes do Sr. Dane entrar. Clara engasgou. Isso não é verdade. Não estou dizendo que a senhora fez alguma coisa. Só vi seu lenço verde. Meu cachecol? Sim, senhora. Aquela com a franja preta. Clara parecia perplexa. Eu não usei esse cachecol hoje. Edward disse lentamente. Estava no nosso quarto esta manhã. Então alguém o pegou, disse Clara. Alguém deve tê-lo pegado. A senhorita Tressilian respirou fundo e disse, disfarce. O Major Bellingham disse, bobagem. Todos os lenços femininos são iguais. Não, disseram Miss Tressilian e Clara juntas, em tons bem diferentes. Os olhos de Miss Marple percorreram o gramado. O lenço verde com franjas pretas não era difícil de imaginar. Um objeto útil. Se visto por trás ou à distância, uma identificação rápida podia ser guiada pela cor em vez do rosto. Muitos erros comuns nas aldeias começavam assim. Muitas fraudes deliberadas também. O inspetor Morton perguntou: Alice, quando exatamente foi isso? Pouco antes das 4:30, senhor. O relógio no hall bateu depois disso. E a pessoa saiu da sala de estar? Sim, senhor. Pela porta de passagem, não pelas portas francesas. Para onde ela foi? Acho que está lá em cima. Houve passos. Clara estava tremendo agora. Não fui eu. Edward olhou para ela e uma expressão de incerteza surgiu em seu rosto. Ela viu. Edward, ela sussurrou. Você acredita em mim? Ele abriu a boca, mas nenhuma resposta veio com rapidez suficiente. Aquele silêncio conseguiu que uma acusação talvez não conseguisse. Clara afastou-se dele, as lágrimas secando como se o orgulho as tivesse consumido. Entendo, disse ela. Miss Marple pensou, com tristeza, que o assassinato não era a única coisa cruel que se desenrolava em Ferndean Cottage naquela noite. O inspetor Morton ordenou que a casa fosse revistada discretamente. A chave desaparecida, o cachecol verde, quaisquer cartas ou documentos relacionados a Ambrose Dane deveriam ser encontrados. O policial Pike e Alice entraram. Alice com uma expressão de quem preferiria entrar na jaula de um leão. O gramado esperou. O crepúsculo se instalou por completo. Lâmpadas foram acesas na casa, e retângulos amarelos surgiram contra as janelas. A sala de estar permanecia com as cortinas fechadas, sua luminosidade mais tênue que a das outras. Em algum lugar ali jazia Ambrose Dane, que soubera de algo, escrevera algo, ou ameaçara algo que trouxera a morte para uma sala repleta de móveis respeitáveis.
Senhorita Marple ficou completamente imóvel. A senhora Bantry sussurrou. Jane, isto está a tornar-se terrível. Sim, meu querido. Você acha que Clara pegou a chave? Acho que alguém queria que pensássemos em Clara e na chave. Essa não é uma resposta. Não, disse Miss Marple. Mas pode estar mais perto da verdade. Poucos minutos depois, o policial Pike reapareceu nas portas francesas. Seu rosto estava corado, demonstrando grande importância. Inspetor! Morton se virou. O policial ergueu algo entre o polegar e o indicador. Era uma pequena chave de latão presa a um anel de ouro quebrado. A senhora Hargreaves emitiu um som estrangulado. Onde estava? Perguntou o inspetor. O policial Pike olhou para Clara com desagrado. Na bolsa da senhora Edward Hargreaves, senhor. Debaixo do lenço dela. Miss Marple não falou imediatamente. Ao longo de muitos anos, ela descobriu que a palavra erro era usada com muita facilidade. Um assassino nem sempre cometia erros. Às vezes, um assassino fazia com que outras pessoas os cometessem. Às vezes, um assassino fazia algo aparentemente tolo, porque isso levava a mente a uma direção conveniente. E às vezes, é claro, um assassino de fato se comportava como um tolo, porque o medo havia se sobreposto ao cálculo. Mas não me senti com medo. O Inspector Morton ordenou que a casa fosse revistada novamente, desta vez com consideravelmente menos discrição. O agente Pike foi enviado para guardar a porta da sala de estar, outro agente ficou responsável pelas janelas francesas, e Alice, pálida de tristeza, foi instruída a mostrar ao inspetor cada passagem, escada de serviço, porta da despensa e armário por onde alguém pudesse ter entrado ou saído sem ser visto. Os convidados foram conduzidos ao hall de entrada e à sala de estar, deixando de fingir que estavam apenas incomodados. A festa no jardim havia se transformado em algo completamente diferente. Chapéus estavam tortos, luvas fora do lugar, vozes baixas e ásperas. O mundo respeitável de Ferndean Cottage havia se aberto. E por essa fenda vieram à tona ressentimentos antigos, dívidas, medos, e a desagradável possibilidade de que um deles tivesse assassinado Ambrose Dane deliberadamente durante o chá. Miss Marple estava sentada em uma cadeira perto da lareira da sala de estar, embora o fogo não estivesse aceso. A senhora Bantry estava sentada ao lado dela, com uma expressão de angústia e fascínio na mesma medida. Não entendo, Jane, sussurrou ela. A chave na bolsa da Clara, a gaveta, o copo limpo, o testamento. Quem poderia ter conseguido fazer tudo isso? Uma pessoa, disse Miss Marple, que conhecia muito bem a casa. Sr. Hargreaves? Os olhos de Miss Marple pousaram em Mrs. Hargreaves, que permanecia no hall como um monumento em ruínas, ainda orgulhosa, mas visivelmente abalada. Ela conhecia muito bem a casa, disse Miss Marple, mas o mesmo acontecia com os outros. O inspetor retornou, após 20 minutos, sem qualquer expressão, o que Miss Marple interpretou como sinal de que ele havia encontrado algo. Senhorita Marple, disse ele, posso incomodá-la por um instante? Ela se levantou obedientemente. Eles não entraram na sala de estar, mas sim num corredor estreito atrás dela. Era um lugar escuro e sem graça, usado pelos criados e, portanto, ignorado pelos convidados. Do avino havia uma porta de feltro que dava para a cozinha. Do outro, uma porta menor, meio escondida por uma cortina, abria diretamente para a sala de estar, perto da escrivaninha. O inspetor Morton apontou para o chão. Cera, disse ele. Miss Marple olhou para baixo. Uma leve mancha marcava as tábuas escuras perto da porta escondida. Era verde clara. Cera de vela? Perguntou ela. Aparentemente é o que parece. Alice disse que a senhora Hargreaves mantém velas verdes nos apliques da sala de estar. Elas estavam acesas ontem à noite, mas não hoje. E alguém carregando um passou por aqui? Talvez. Ou alguém deixou cair cera ontem e ninguém percebeu. As pessoas raramente reparam nas passagens secundárias, disse Miss Marple. É por isso que as passagens secundárias são úteis. O inspetor a examinou. Também encontrei o lenço verde. Estava enfiado atrás de um armário de roupa de cama na escada dos fundos. Pertence à senhora Edward Hargreaves. Sim. Mas isso não é exatamente o mesmo que dizer que ela o usou.
Não. Eles permaneceram em silêncio por um instante. Do corredor veio a voz da senhora Hargreaves, tensa e furiosa, exigindo que a deixassem descansar. A voz mais suave de Rose Merton respondeu algo, e então Crispin Valley falou, calmo e tenso. Miss Marple disse: Inspector, posso perguntar se o copo continha veneno, Doctor? Bell, que se aproximou por trás deles, respondeu: Não posso ter certeza até que seja feita a análise. Amêndoa amarga levemente. Cianeto? Talvez. Rápido, disse Miss Marple. Muito rápido. E o copo foi limpo depois que o Sr. Dane foi encontrado. Sim, disse Morton. O Dr. Bell viu marcas ali antes. Depois elas desapareceram. Miss Marple assentiu com a cabeça. Então a pessoa que limpou não temia remover as próprias impressões digitais. Temia outra coisa. O inspetor Morton franziu a testa. O que mais? Evidências de que o copo já havia sido manuseado pelo falecido de maneira perfeitamente normal. O Dr. Bell olhou fixamente para ela. Não entendi. Não, disse Miss Marple em tom de desculpas. Acho que não estou me expressando bem. Veja bem, se o Sr. Dane bebeu de um copo e morreu, presume-se naturalmente que o veneno estava no copo. Mas, se quisermos que as pessoas presumam isso, torna-se muito importante que o copo pareça significativo. Significativo demais, talvez. O olhar de Morton se tornou mais penetrante. Você está sugerindo que o veneno não estava na bebida? Estou sugerindo, disse Miss Marple, que Ambrose Dane era um homem astuto que fazia inimigos, e homens astutos costumam tomar precauções. Se lhe oferecessem uma bebida a alguém em quem não confiava, talvez não a bebesse. Mas se ele mesmo tomasse algo pequeno, comum, íntimo, talvez nunca suspeitasse. O doutor. Bell disse lentamente. Um cigarro? Um doce? Um remédio? Remédios para dormir, disse Miss Marple. A Sirta Bell mencionou que ele já havia pedido alguns. O inspetor estreitou os olhos. Mas ele estava em uma festa no jardim. Sim. E uma festa no jardim é cansativa. Principalmente quando se tem a intenção de assustar várias pessoas antes do anoitecer. Ela voltou-se para o corredor. Inspector, acho que talvez todos devêssemos nos reunir na sala de estar. Não muito perto do corpo, é claro, mas perto o suficiente da escrivaninha. Morton não perguntou por quê. Esse era um dos motivos pelos quais Miss Marple gostava dele. 15 minutos depois, a sala de estar da Ferndon Cottage ainda abrigava seus suspeitos vivos, apesar da ausência do falecido. O corpo de Ambrose Dane já havia sido removido para um cômodo adjacente, coberto e vigiado, mas sua presença permanecia. A escrivaninha estava iluminada pela luz do abajur. A gaveta entreaberta revelava seus papéis particulares espalhados sobre o mata-borrão sob o controle do Inspector Morton. O pequeno copo repousava sobre uma bandeja. As velas verdes nos castiçais estavam apagadas. A Sra. Hargreaves estava sentada rigidamente em uma poltrona. Edward estava de pé atrás de Clara, sem tocá-la. Clara permanecia de pé como se tivesse aprendido em uma tarde a não se apoiar em ninguém. Rose Merton estava perto da janela, pálida, mas mais firme. Nancy Bell estava ao lado do pai. Crispin Valley encostava-se na lareira, aparentemente entediado, mas interiormente vigilante. O Major Bellingham e a Sra. Tressilian haviam sido excluídos, para sua mútua indignação. O inspetor Morton disse: A Sirta Marple pediu para nos apresentar algumas observações. A Sra. Hargreaves emitiu um som de incredulidade. Isto é um absurdo. Muitas vezes, disse Miss Marple, coisas absurdas merecem ser consideradas. Elas tornam as pessoas descuidadas. Ela cruzou as mãos sobre a bolsa de tricô. O Sr. Dane veio aqui hoje com a intenção de causar problemas. Ele encontrou, ou alegou ter encontrado, um adendo ao testamento do Sr. Henry Hargreaves. Esse adendo ameaçava o controle da Sra. Hargreaves sobre o chalé Ferndian e a propriedade. Também ameaçava o acordo de terras do Sr. Vale. Afetava Edward e Clara. Afetava todos nesta sala de uma forma ou de outra. Crispin disse com leveza: Sinto-me muito incluído. Sim, disse Miss Marple. Você fez isso de propósito. Seu sorriso se desfez um pouco. A primeira impressão, continuou Miss Marple, foi que a Sra. Hargreaves era quem mais tinha a temer. A
A segunda foi que Clara havia roubado a chave. A terceira foi que Rose tinha alguma ligação secreta com o Sr. Dane. A quarta foi que o Sr. Vale tinha um motivo financeiro. Todas essas impressões eram suficientemente reais para serem úteis. Mas também estavam convenientemente dispostas. A Sra. Hargreaves disse, vá direto ao ponto. A questão, creio eu, é a gaveta. Todos foram obrigados a vê-la. A chave desaparecida. O bilhete dizendo que ela deveria ser aberta antes do anoitecer. A chave encontrada na bolsa de Clara. O adendo dentro dela. A carta sobre a venda do terreno. Tanto drama por causa de uma gaveta. Ali estava o motivo, disse Morton. Continha vários motivos, disse Miss Marple. Por isso era útil. Mas o Sr. Dane não foi morto por causa do que havia na gaveta. Edward ergueu o olhar bruscamente. Então por quê? Por causa daquilo que não estava presente. O ambiente ficou completamente silencioso. Miss Marple se virou para Rose. Minha querida, o Sr. Dane disse ontem que a Sra. Hargreaves arruinou vidas e que deveria ter medo. Ele estava sorrindo, você disse. Rose assentiu com a cabeça. Ele deu a entender que se referia ao codicilo. Mas talvez quisesse dizer outra coisa. Talvez o codicilo fosse apenas uma alavanca. Um escândalo público. Algo para atrair a atenção de todos. Crispin Valley endireitou-se ligeiramente. Os olhos de Miss Marple se voltaram para ele. Sr. Valley, o senhor conhecia o seu Sr. Dane antes de ele vir para St. Ethelred's, não é? A expressão de Crispin não mudou com rapidez suficiente. Essa foi a resposta suficiente para Miss Marple. Eu já conhecia muita gente antes de vir para cá. Sim, mas você o conhecia particularmente bem. Não como amigo. Como alguém que sabia uma história sobre você. A Sra. Hargreaves franziu a testa. Que história? Miss Marple disse. Dívidas antigas, como o Sr. Vale as chamou. Penhores inadequados. Venda de terras. Ele mesmo inventou essas palavras. Foi um descuido. Crispin deu uma risadinha. Isso é palpite. Ah, sim, disse Miss Marple. No começo. O inspetor Morton disse. Enviei um telegrama para Market Basing depois que o nome do Sr. Vale apareceu nos documentos imobiliários. O Sr. Vale era conhecido como Crispin Vane. Ele deixou Sussex após uma ação por quebra de promessa de pagamento e certas alegações envolvendo títulos falsificados. Nada comprovado. Fofoca, disse Crispin. Possivelmente. Miss Marple olhou para ele com ternura. Ambrose Dane tinha provas, não é? Não na gaveta, talvez consigo. Ou em algum lugar que ele tivesse combinado de revelar mais tarde. Ele veio aqui para assustar a Sra. Hargreaves, sim. Mas também veio para forçar você a agir. Se a Sra. Hargreaves perdesse o controle da propriedade, sua compra de terras fracassaria. Se o Sr. Dane expusesse seu passado, sua posição na vila também ruiria. O senhor construiu sua vida com muito cuidado, Sr. Vale. Pessoas assim costumam temer mais o colapso do que a pobreza. O rosto de Crispin ficou completamente inexpressivo. Uma teoria fascinante, disse ele. Como eu o envenenei, com algo em que ele confiava. O Dr. Bell perguntou. A poção para dormir? Miss Marple assentiu. O Sr. Dane estava com problemas para dormir. O Sr. Vale já o conhecia. Talvez soubesse do hábito. Uma pequena cápsula, talvez oferecida antes para acalmá-lo ou ajudá-lo a dormir mais tarde. O Sr. Dane a tomou por conta própria. Então, quando entrou na sala de estar e abriu, ou tentou abrir, a gaveta, o veneno agiu rapidamente. O copo sobre a escrivaninha foi uma pista falsa. Morton disse, mas o copo foi limpo. Sim, pelo assassino mais tarde. Não porque tivesse suas impressões digitais, mas porque não havia veneno. Se a análise mostrasse que o veneno não estava lá, a suspeita poderia se desviar muito cedo da cena que ele havia armado. A voz de Crispin se tornou mais incisiva. Combinado? Eu estava no gramado com todos os outros. Não, disse Miss Marple. Você foi vista saindo com Rose quando o corpo foi descoberto. Antes disso, você entrou na sala de estar atrás do Sr. Dane. Você disse que o encontrou, mas você já sabia onde ele estaria. Rose sussurrou, o bilhete. Sim. O bilhete enfiado por baixo da sua porta tinha o objetivo de levá-la até a gaveta. Ou pelo menos deixá-la ansiosa a respeito. Se a encontrassem lá, melhor ainda. Mas a senhora
Hargreaves mandou você buscar o Sr. Dane antes que tivesse coragem de agir. Isso estragou tudo. Crispin riu novamente, mas agora sua risada soou forçada. E a chave na bolsa de Clara? A chave foi roubada antes. Não por Clara. Uma pessoa usando o cachecol verde de Clara saiu da sala de estar pela porta do corredor. Alice viu o cachecol e presumiu que a mulher fosse Clara. Essa era a intenção. Mas Alice percebeu algo que o assassino não esperava. Ela notou o cachecol, não o rosto. Então deve ter sido uma mulher, disse a Sra. Hargreaves. Miss Marple balançou a cabeça. De costas, num corredor escuro, com o lenço puxado para cima e passos na escada? Não. As pessoas veem o que estão dispostas a ver. Crispin disse, você está me acusando de me vestir de Clara? Só usar o lenço dela por um instante, disse Miss Marple. Um truquezinho desagradável, mas não difícil. Morton disse. O lenço foi encontrado na escada dos fundos. Havia cera de vela verde no corredor atrás da sala de estar. Senhor, vale, também há cera no calcanhar do seu sapato esquerdo. Pela primeira vez, Crispin olhou para baixo. Foi um movimento minúsculo, mas foi fatal. Miss Marple suspirou. Esse é o problema das casas antigas. Elas guardam pequenos vestígios da nossa engenhosidade. Crispin se recompôs. Cera não prova nada. Eu poderia ter pisado em qualquer lugar. De fato, disse Miss Marple, mas você também cometeu um erro mais humano. Ele a olhou com ódio agora. Você foi gentil demais com Rose no momento errado, disse ela suavemente. Não porque a amasse. Porque precisava que todos se lembrassem de que Ambrose a havia magoado. Você chamou a atenção para o sofrimento dela, assim como chamou a atenção para o cachecol de Clara, a chave da Sra. Hargreaves e a gaveta. Você sempre direcionava nossos olhares para onde queria que eles pousassem. Rose olhou fixamente para ele. Você me usou. Minha querida Rose, disse ele. E o antigo charme cintilou, agora feio. Você já estava sendo usada por todos. Ela estremeceu, mas desta vez não desviou o olhar. O inspetor Morton deu um passo à frente. Sr. Vale, peço-lhe que me acompanhe. O olhar de Crispin percorreu a sala, calculista mesmo naquele momento. As portas francesas estavam vigiadas. A porta do hall estava bloqueada. O Dr. Bell estava perto de Nancy. Edward, pálido e chocado, aproximou-se instintivamente de Clara. A Sra. Hargreaves permanecia sentada como uma estátua. Então Crispin sorriu. Muito legal, disse ele. Tudo feito com tricô e histórias da aldeia. Nem todas, disse Miss Marple, principalmente por vaidade. É uma história muito antiga. O inspetor Morton o levou embora. Por um longo momento depois que ele se foi, ninguém disse nada. A casa pareceu se acalmar ao redor deles, não mais prendendo a respiração, mas ainda não aliviada. A Sra. Hargreaves foi a primeira a quebrar o silêncio. O adendo, disse ela, ainda precisa ser testado. Edward olhou para ela, e algo em seu rosto mudou. Ele ainda estava calmo, ainda assustado, mas não era mais o homem que estivera parado, indefeso no gramado. Sim, disse ele, é verdade. Clara se virou para ele. Ele estendeu a mão para ela, mas parou, lembrando-se. Depois de um instante, ela entregou a ele mesmo assim, embora com dificuldade. Rose Merton estava perto da janela. Nancy Bell aproximou-se dela e, desta vez, Rose aceitou seu braço. A Sra. Hargreaves observava todos com uma expressão difícil de decifrar. Derrota, raiva e, talvez, muito além de ambas, os primeiros e tênues indícios de que controle não era o mesmo que segurança. Mais tarde, quando a polícia já tinha ido embora e a Sra. Bantry levara Miss Marple para casa pelas frescas ruelas da aldeia, a lua brilhava sobre St. Ethelred's. As casas pareciam novamente pacíficas, com as janelas reluzentes e os jardins prateados. Era quase possível acreditar que nada de terrível tivesse acontecido. A Sra. Bantry, no entanto, não se deixou enganar. Bem, disse ela, nunca mais verei uma festa no jardim da mesma maneira. Não, disse Miss Marple, embora muitas vezes sejam muito reveladoras. Você acha que Ferndean Cottage algum dia voltará ao normal? Minha querida Dolly, nunca foi normal. Era apenas organizado. A senhora Bantry refletiu sobre isso. Pobre Ambrose Dane. Sim, disse Miss Marple.
Um homem malicioso, receio. Mas o assassinato não se torna menos perverso só porque a vítima era desagradável. Caminharam um pouco mais em silêncio. No portão da casa onde Miss Marple estava hospedada, a senhora Bantry disse: Jane, quando você começou a suspeitar do Sr. Vale? Miss Marple parou com a mão na maçaneta. Quando ele não acendeu o cigarro, disse ela. A senhora Bantry olhou fixamente. O cigarro dele? Ele tirou a maleta do armário depois que o corpo foi encontrado e depois aguardou. Um fumante sob pressão geralmente fuma, a menos que tenha um motivo para não tocar no que está dentro da maleta. Eu me perguntei então se ele havia carregado algo mais nela recentemente. Uma cápsula, talvez. Algo pequeno. Meu Deus, e então? Acrescentou Miss Marple. Ele estava muito sereno. Não calmo, entenda. Sereno. Há uma grande diferença. A senhora Bantry balançou a cabeça. Eu nunca deveria ter visto isso. Miss Marple sorriu gentilmente. A gente vê muita coisa nas aldeias, Dolly. As pessoas são muito parecidas em todos os lugares. Elas mudam de roupa, de nome, até de costumes. Mas a vaidade, o medo, a ganância, o ressentimento, esses permanecem bem reconhecíveis. Ela abriu o portão. Atrás deles, a igreja de Santo Etelredo jazia silenciosa sob a luz da lua, seus escândalos guardados para a noite, embora não esquecidos. Amanhã haveria conversa. Haveria compaixão, julgamento, exagero e uma dúzia de novas versões da verdade. A vila retomaria seus hábitos, porque as vilas sempre retomavam. Miss Marple entrou, colocou sua bolsa de tricô em uma cadeira e pegou suas agulhas. Ainda havia um ponto solto que precisava ser consertado.